Tá aí, minha gente. Olha, a gente passou um pouquinho pela Americanas, um pouquinho pela Petrobras e agora eu quero receber aqui o Pedro Paulo Silveira, que é diretor de gestão de investimentos da Nova Futura. Pedro Paulo, sempre bom te receber aqui, meu querido. Bom dia. Bom dia, Thaís. É sempre um prazer participar aqui do seu programa. Vamos lá, vamos meu caro, hoje na abertura do Money eu chamei a atenção para esses dois casos que são emblemáticos de gestão corporativa no Brasil. Que óbvio que a Americanas está com toda a cara de ser um caso isolado e a justiça está se mexendo para descobrir isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, no mercado de capitais tão incipiente como o brasileiro, já com tantas ferramentas modernas e se desenvolvendo, qual é a tua leitura hoje sobre esse foco de atenção de duas empresas de setores que são importantes para o Brasil e que chamam a atenção e são imãs de investidores, tanto varejo quanto setor de óleo e gás? Olha, Thaís, isso eu acho que acende um alerta para a gente, um alerta necessário, né? Apesar de termos uma legislação que é muito alinhada com o que existe de mais moderno no mercado internacional, as políticas de controle, elas ainda podem ser manipuladas a ponto de a gente gerar distorções nos balanços. A gente viu o que aconteceu na Petrobras, você teve um caso de anos de drenagem de recursos para uso político, para uso pessoal. Isso não foi capturado nos balanços. Curiosamente, a empresa de auditoria na época da Petrobras é a mesma que era da Americanas, e a Americanas foi a mesmíssima coisa, né? E não dá para você usar a desculpa na Americanas de que é uma empresa estatal e as coisas são mais opacas. Não, uma empresa típica do setor privado, dirigida pelos três mais competentes empresários brasileiros, ela entregou aí uma diferençazinha de 20 bilhões de reais. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre como fazer o enforcement, como assegurar que aquilo que está no regulamento consiga efetivamente ser atingido pelas empresas, né? Então, eu acho que é fundamental pensar agora em como aumentar a supervisão sobre o mercado de capitais. Ô Pedro Paulo, não vamos ter síndrome de vira-lata aqui não, porque outros escândalos contábeis e financeiros e de fraude já aconteceram no mundo inteiro, nos mercados de capitais mais desenvolvidos e em alguns casos houve mudanças de regulação importantes. Estou falando da Chevron, não é a Chevron, como chama? A Enron. Qual dela? A Enron, Chevron, estou cometendo um erro aqui. A Enron, estou falando da Enron, estou falando da própria crise financeira de 2008, que também gerou uma mudança na regulação dos bancos. É um processo natural, quer dizer, às vezes precisa de um caso assim para chamar a atenção e melhorar a rede de proteção do mercado? Não, com certeza. Veja, o mercado é esperto. O mercado é feito por seres humanos. Então, à medida que você reage, criando um arcabouço regulatório mais específico, mais direcionado à última crise, o mercado vai lá e se adapta e cria novos buracos onde ele pode entrar e penetrar nessas camadas de proteção que a regulação cria. É um processo dinâmico, isso acontece no mercado de capitais, acontece no mercado bancário, que também está sujeito a uma série de regulações, e é um ciclo, né? São ciclos que se repetem. Aqui no Brasil, eu acho que, assim, na minha opinião, claro, o que a gente precisaria mais é reforçar a capacidade de supervisão que a gente tem dentro de um arcabouço de regulação que para mim já está encobrindo tudo o que existe. Ter uma auditoria que supervisione, que audite bem os balanços, é uma coisa que já está prevista no regulamento, já está prevista na legislação e já deveria ter sido cumprido. Por aqui não foi cumprido. E a gente precisa fazer agora uma avaliação correta de como obrigar as pessoas que participaram desse processo para ter algum tipo de punição. Acho que é isso, não é um complexo de vira-lata. O mercado ele é muito esperto, ele reage aos eventos e consegue furar bloqueios, por isso precisa estar sempre sendo renovado o processo de regulação.
Agora, não é só o mercado que fura bloqueio, não, Pedro Paulo. Há uma discussão aí de mudança da lei das estatais. Hoje, a matéria na Folha de São Paulo chama atenção para isso, que o governo quer encontrar uma forma de aliviar e abrir as porteiras que foram fechadas pela lei das estatais, no caso da governança delas. Quer dizer, não é só o mercado que está se mexendo, há uma condução ali pelo agente público de fazer isso. Qual é a interpretação que isso gera e o receio que isso gera sobre a gestão que está começando do governo PT sobre as estatais? Isso coloca um ponto negativo, não tenha dúvida nenhuma. Você tentar blindar... Veja, nós já estamos diante de um problema que é bastante complicado, complexo, dentro da teoria das finanças, que é ter uma empresa mista, uma empresa que é semi-estatal, uma empresa que é semi-pública. Você tem um problema sério de interesses que estão atravessados, de conflito de interesses, e a lei das estatais, vamos dizer, foi alguma coisa que tentou resolver isso. Foi uma iniciativa que pegou alguns desses conflitos, tentou colocar na mesa e resolvê-los. Agora, quando você estabelece que alguns pontos dessa lei podem ser revistos, você enfraquece a capacidade que a gente tem de estabelecer um limite para o conflito de interesse. Qual é o conflito? Veja, uma empresa, qualquer que seja a empresa, ela tem objetivos e tem que atender os objetivos dos seus stakeholders, dos seus acionistas, dos seus funcionários, dos seus credores, né, de toda a sociedade, e colocar alguns membros na direção pode estabelecer conflito de interesse. É o que acontece com políticos, né? Foi identificado um conflito permanente na diretoria das estatais, elas acabam acudindo aos interesses políticos, de campanha eleitoral, de toda uma série de pontos que enfraquecem a limitação do conflito de interesse. Ao você revisar essa lei, você vai produzir um enfraquecimento desse processo. É possível que se volte a ter nomeações políticas na Petrobras, que é a maior empresa brasileira, e isso vai enfraquecer a capacidade que a empresa tem de gerar o seu negócio. Então, eu acho que isso é um retrocesso, isso vai abalar, de fato, a imagem das estatais e, com certeza, vai prejudicar a gestão delas. Pedro Paulo, a gente tem aqui alguns segundinhos, mas não posso deixar de te ouvir, até porque foi tema do Money de ontem, que os gringos estão vindo para cá com tudo e estão dizendo para o gestor brasileiro aqui, vocês estão tomando decisão com o fígado. Enquanto vocês saem, a gente entra no mercado. E dólar caminhando para R$5, bolsa subindo. Qual a tua avaliação? Os gringos estão mais otimistas que os brasileiros? Sem dúvida. Eu acho que, veja, a percepção de risco no mundo está caindo em relação a ações, porque a visão sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos está dando uma melhorada, o negócio lá talvez seja um pouco mais suave, e isso permite que o mundo fique mais otimista. E como a situação de crescimento nos Estados Unidos ainda coloca algumas dúvidas, sobra dinheiro com fluxo para emergentes. E aí estamos nós, né? A China voltando, isso produz um aumento dos preços das commodities, o Brasil se beneficia, o Brasil vai se beneficiando de todos os lados. Então, apesar dos nossos problemas aqui, dentro dos emergentes, nós estamos melhores. E a gente vai continuar se beneficiando por algumas semanas, aí não tem dúvida nenhuma. Vamos aproveitar, né? Aproveitar, como diz o ditado, tudo na vida é uma questão de comparação, de referência, né, meu caro? Pedro Paulo Silveira, que é diretor de gestão de investimentos da Nova Futura, presença sempre VIP aqui do Money. Obrigada, boa quinta para você. Boa sexta! Já é sexta. Boa sexta. Vamos sextar, né, Thaís? Obrigado pelo final de semana para todos.